E Jesus nos inspire, nos oriente, nos auxilie, claro. Esse tema, na verdade, deveria ser dado a Thalita. Acho que ela conseguiria comentar com mais profundidade. Ou então, para o Sival, mas tudo bem. São dois pequenos itens do Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 10, e o tópico que Kardec coloca como título do item é reconciliação com os adversários. O capítulo 10 tem esses tópicos todos, as instruções dos Espíritos. A gente só vai ficar preso ao reconciliar com os adversários. Então, está no capítulo Bem-aventurados os que são misericordiosos. O item 5, na verdade, é o texto do Novo Testamento, né? Reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário. É uma falha técnica aqui do estagiário vai resolver, porque o pessoal na internet não está tendo acesso ao slide. O estagiário é ele. Vamos lá. O texto o item 5 é o próprio texto do Novo Testamento. Reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto está em caminho com ele, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz, e que o juiz vos entregue ao ministro da Justiça, seja exposto na prisão. Em verdade vos digo que não saireis de lá enquanto não houverdes pago o último centavo. Em uma linguagem mais moderna, né? Chega a um acordo com o seu desafeto, sem perder tempo. Não é que a gente bota adversário, mas seu desafeto. Chega logo a um acordo com ele. Eu não sei se vocês estão entendendo o texto de Jesus. Você aqui não é vítima, não. Repare que você não é a vítima. Leia com atenção. A gente tem a mania de achar que é a vítima e tem que achar que é o outro que tem que pedir perdão, né? Você está caminhando com o outro e o outro que vai te pedir perdão. Pelo que eu entendo, analisando durante 20 anos autos de processo, é você que é o desafeto. Você que é o problemático da história. Repare, chega a um acordo, Jesus está falando com você, chega a um acordo com o seu desafeto sem perder tempo, enquanto estiver na estrada com ele, para que ele não entregue ao juiz. Quem vai ser entregue ao juiz? É o outro? Não é você. Você que é o perturbado da história. Você que é o causador do problema da história. Eu acho engraçado que as pessoas leem essa passagem e acham que o desafeto é o outro. O outro que tem que vir me pedir perdão. Jesus está sendo bem claro, ó, o problema é você, o problemático é você. Enquanto você está caminhando com ele, enquanto você tem a oportunidade, enquanto ainda você está reencarnado com ele, enquanto você está tendo acesso a ele, tem que chegar a um acordo. Para que ele não lhe entregue o juiz, o juiz lhe entregue a polícia, e a polícia, e você acabe na prisão. Porque então, preste atenção ao que eu lhe digo. Jesus ainda dá uma ênfase. Em verdade vos digo, significa, preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Você não sairá de lá até pagar tudo o que deve. Não precisava mais explicação nenhuma, está claro. O papo, na linguagem moderna, foi reto. O papo é reto, é olho no olho. Ô, meu amigo, você fez a bobagem. Você deu causa ao problema. Aproveite que o outro ainda está ali e tente se acertar. Aqui Jesus dá um conselho prático. Diz-nos para consertarmos as coisas a tempo, antes que se acumule e cause ainda mais problema no futuro.
um problema que a gente cria, ele começa a crescer numa bola de neve que a gente não sabe onde vai parar. Eu não vou dar spoiler, mas quem já leu ou quem lê há 2000 anos vai ver como um nada desencadeou um processo obsessivo que eu lhe garanto que séculos não desfaz. O indivíduo vai sair de Roma para Jerusalém, aí o compadre, o amigo diz, olha, quando chegar lá, se tiver qualquer coisa, use a máxima energia possível. O indivíduo mal desembarca em Jerusalém, um guri jogando, rodando uma funda, um adolescente, podia ser eu, rodando uma funda, um badoque, atira uma pedra, bate no rosto de Livre, esposa de um senador romano. Ferimento tolo. Qual a atitude do senador? Prenda e mande para a galera. Galera dos barcos romanos, que quem entrasse na galera seria morto, porque o esforço de remar um barco romano levava à morte. Ou seja, pena capital, o pai foi lá, pediu, ele negou, depois deu uma ordem para que se corrigisse, não houve correção no primeiro momento, e o que vai se desencadear daí, a quantidade de fatos, eu não vou dar spoiler do livro, é uma coisa que se fica com uma coisa que poderia ter sido resolvida ali, ó, pega teu filho, dá 2 cascudos nele, bota de castigo, chama a atenção dele e tal, etc. Desencadeou todo esse processo. Você pega a trilogia de Vânia Pereira, onde ela relata a biografia dela, na Coragem do Pecado, Dama da Batalha e o Cavaleiro de Nomiens, um fato desencadeia, pelo menos aí, 4, 5 séculos, um problema cheio de suicídios, e que Ivone, reencarnado nessa existência, ainda não pôde nem resolver o problema lá da noite de São Bartolomeu. Não é nada, não pense que é jogar uma bomba atômica que desencadeia isso, não. É um fato, é uma pedrada no rosto de Simval. A reação de Simval para comigo desencadeia uma briga de família que perpetua por séculos. Né? A gente vê, por exemplo, aqui no Nordeste mesmo, se a gente pegar a história de Luiz Gonzaga, enfim, a história do cangaço, você vai ver desencadear fatos que não sabe como vai terminar. Jesus descreve a cena de 2 adversários, de 2 desafiantes, que se dirigem ao tribunal e dizem para esclarecer e resolver as coisas antes de irem ao tribunal. Porque se não fizerem, e a lei seguir seu curso, haverá consequências ainda pior para pelo menos um deles. Isso é claro. Se a gente não resolver nosso problema, se a gente não tomar iniciativa e desatar esse nó, a consequência é para a gente. Quem deu causa? Nós. Em quem vai desaguar a consequência? Em quem deu causa. Quem foi que deu causa? Fui eu. A cena dos 2 adversários caminhando junto, a caminho do tribunal, parece estranha e até bastante improvável, mas no mundo antigo isso acontecia com frequência. William Barclay traz que na lei grega existia um processo de detenção denominado apagogue, que significa prisão sumária. Nele, o próprio autor prendia o infrator. Era comum, pelo menos na Grécia, o próprio autor, quem sofreu o delito, agarrava ele pela gola da roupa, segurava ele de tal forma que se resistisse podia estrangular. Então, agarrava ele, arrastava pela rua e levava para o tribunal. Os crimes poderiam ser sumariamente presos, conforme descrito. Roubo de roupa, era comum, os indivíduos tomavam banho público, deixavam a roupa lá, aí vinha um cidadão e carregava a roupa. Então, você pegava ele e levava ele para o juiz. Roubo de bolsa, arrombamento de casa, sequestro, principalmente se sequestrava muitos escravos intelectuais,
talentosos, qualificados, era muito comum. Além disso, alguém poderia ser preso sumariamente se fosse flagrado exercendo os direitos de cidadania quando dele tivesse sido privado, ou se retornasse ao estado ou cidade de onde foi exilado. Então, isso era comum na Grécia e há registro na Grécia. Na Palestina, não. Israel, não. Não tem, pelo menos, registros. Em vista desse costume, não era comum ver um demandante e um infrator juntos a caminho do tribunal na cidade grega. É claro que é muito mais provável que Jesus estivesse pensando em termos da lei judaica. Então, Jesus deve estar vendo um fato, ou pensando em um fato presencial. É um fato corriqueiro? Não, mas é um fato possível de existir, principalmente naquelas aldeias. Tanto que tem aquele outro texto do Evangelho, né? Vai, faz isso, não, vai levar que o Senhor perdoa o indivíduo e não manda jogar na prisão. Ele sai, encontra um devedor e pega esse devedor e leva para a prisão. Então, é possível ter existido. É, este, obviamente, foi um caso de dívida, porque a paz não fosse feita. Você teria que pagar até a última peseta. Vamos lá. Casos semelhantes foram resolvidos em tribunais locais de anciãos, aí já na própria Judéia. Esse caso que a gente vê no Evangelho, em que o indivíduo deve alguma coisa, o Senhor manda chamar ele, né? Ele diz, Senhor, me perdoe, eu tenho um filho, tal, não tenho como lhe pagar. O Senhor perdoa ele, e quando ele sai, encontra o devedor dele, pega ele pela gola, leva lá para a prisão e manda prender. Quando o Senhor sabe, vai pegar ele, e aquela passagem do Evangelho. Então, vamos lá. Foi fixada uma data em que o autor e o infrator deveriam comparecer juntos. Você imagina uma vila pequena, né? Você está lá em Valente, na cidade de Gil, todo mundo se conhece, aí tem que sair Gilvan e o vizinho dele vai pegar a mesma estrada para chegar até a Sérgio. E no meio do caminho eles vão ter a oportunidade de conversar, né? E se Gilvan for humilde, vai dizer, meu amigo, eu fiz a bobagem, eu errei, eu fiz tal coisa, bora levar isso adiante, não, bora resolver aqui entre a gente, como é que eu posso? E você resolver. É isso que Jesus está falando, né? Em qualquer cidade ou vila, eles provavelmente seriam encontrados a caminho do tribunal. Quando uma pessoa era considerada culpada, ela entrega ao oficial do tribunal. O dever do oficial de justiça era garantir que a dívida fosse devidamente paga. E, caso contrário, tinha autoridade para colocar o infrator na prisão até que fosse pago. É a questão que Jesus traz, né, da dívida do Senhor e do empregado do Senhor. O conceito de Jesus pode significar uma de duas coisas. O que é que Jesus está querendo dizer para a gente nesse fato? Pode ser um exemplo dos conselhos mais práticos, repetidamente. A experiência de vida confirma que se um problema, desacordo ou disputa não for resolvido imediatamente, pode continuar a gerar dificuldades cada vez piores ao longo do tempo. A gente tem uma primeira interpretação desse fato. Se você não resolve algo, se eu tenho dificuldade com o Simval e a gente não senta e resolve essa dificuldade, tudo que Simval fizer, eu vou atribuir aquele problema. Ele está fazendo isso porque já aconteceu isso. E só vai num crescente. Você imagina numa casa espírita. Uma hora vai estourar. No relacionamento, uma hora vai estourar. Na relação entre pais e filhos, uma hora vai estourar. Empregador e empregado, aluno e professor, uma hora vai estourar. Vizinho e vizinho. Então, olha, se tem um problema, senta. E se você que foi quem deu causa, é você que tem a obrigação de procurar o outro para resolver o problema. Você que deu causa ao problema, você que criou o problema. É você que tem que buscar o outro antes que isso cresça. A amargura gera amargura. Muitas vezes aconteceu com a briga entre duas pessoas, foi transmitida através das famílias, é dada por gerações futuras e acabou dividindo uma igreja, uma sociedade em duas. As guerras não surgem do nada. Ela começa de algo que não foi resolvido e vai se perpetuando. A gente vê que o que se tem hoje, Rússia e Ucrânia, Israel e Palestina, não é de agora.
Não é de agora, é de lá de trás. E como não resolve, com o passar do tempo, o ódio vai aumentando e a gente não encontra solução. Se a gente for pensar, depois desses ataques de Israel à Palestina, como é que você vai resolver isso no futuro? Difícil você sentar com a criança palestina para tentar explicar o que está acontecendo. Difícil você dizer a uma criança palestina que é para perdoar. Perdoar como, irmão? Algo que começou lá atrás e que foi se perpetuando. E a gente tem hoje um planeta cheio de conflitos que se iniciaram em determinado instante que não foi resolvido por falta de boa vontade, principalmente do agressor. Se logo no início uma das partes tivesse tido a graça de pedir desculpa ou admitir sua culpa, não teria de surgir uma situação lamentável. Se alguma vez estivermos em desacordo com outra pessoa, devemos resolver a situação sem perder tempo. Isso pode significar que somos suficientemente humildes para confessar que cometemos um erro. Aí já tem a primeira coisa, você se reconhecer humilde, capaz de admitir que você cometeu um erro, já é a primeira dificuldade. Não, não vou lá. Onde que eu vou pedir desculpa de mim? Não, não. Confessar que cometemos um erro e pedir desculpa pode significar que, mesmo que tenhamos razão, temos de dar o primeiro passo para restaurar a relação. Ainda que estejamos com razão, é muito melhor buscar a solução do problema do que dizer quem causou o problema foi Sarivalda, ela que tem que vir. Então, mas vá lá, converse com ela, tente resolver, ela cede e tal. Não, não. Magnólia mesmo eu nem trato. Quando as relações pessoais se deterioram, em 9 de 10 casos, a ação imediata pode remediá-lo. Mas se essa ação imediata não ocorrer, continuarão a deteriorar-se e a amargura espalhar-se-á em círculos cada vez mais vastos. Eu trabalho com processo criminal. O que chega disso? É o indivíduo que colocou a moto na porta do outro, aí começou a discussão e a inimizade que vai gerar. E aí o filho vai querer vingar, e etc, etc, etc. E a roda nunca para. Uma coisa tola, uma moto no passeio da calçada. Eu coloco a moto porque no meu passeio faz sol, no seu tem uma árvore. Mas eu não quero que você coloque embaixo de nada. Pode sentar e conversar, uma amiga, só enquanto tem sol. Não prefere partir para a discussão, para a agressão mútua. O segundo, a segunda ótica que a gente pode pensar. Jesus pode ter tido algo mais definitivo em mente. Ele pode estar dizendo, acerte as coisas com seus semelhantes enquanto durar sua vida. Porque algum dia você não sabe quando a vida chegará ao fim e você irá comparecer diante de Deus, o juízo de todos. Além de você não resolver, você está criando um débito reencarnatório. Você criou um problema que você vai ter que reencarnar para resolver só esse problema. Você imagina reencarnar para resolver uma bobagem que você deu causa. Reencarnar é ruim, gente. Reencarnar não é bom, não. A gente já tem tanto débito, ainda arranja mais um. Por uma bobagem, por uma tolice. E você voltar com mais um. Você já sai do banco de vida, um débito. Aí eu vou lá, meu filho, eu vou te dar aqui um crédito. Você multiplica, quando você retornar, você já bate sua dívida. Não, você saiu no vermelho e volta no vermelho sangue. Né? Cadê o que eu não dei? Não, rapaz, eu gastei. E ainda gastei um pouco mais do que devia.
que acontece com a gente? A gente tem a possibilidade de pagar um débito e a gente adquire outro débito. O maior de todos os dias judaicos foi o dia da expiação. Acreditava-se que seus sacrifícios expiavam pecados conhecidos e desconhecidos, mas até hoje teve suas limitações. O Talmud afirma claramente: o dia da expiação expia as ofensas entre os homens e Deus. Entre os homens e Deus. O dia da expiação não expia as ofensas entre o homem e seu próximo, a menos que o homem tenha acertado as coisas com o seu próximo. Está registrado no próprio Talmud. Se a gente for olhar com mais atenção o diálogo entre Jesus e o jovem rico, quando Jesus assim, diz, cumpra os mandamentos, ele diz, eu já cumpro. Não, quais? Ele pergunta, quais? Jesus diz, esse. Todos os mandamentos que Jesus fala são mandamentos de relação dele com o próximo. Pode olhar que não estão os 10 ali. Jesus não fala, amar a Deus sobre todas as coisas, guardar seu nome, guardar os dias santos. Não fala nada da relação do indivíduo com Deus, mas só da relação dele com o outro, não furtar, não invejar, não desejar, não tal, não tal, não tal. Ou seja, Jesus só está dizendo, você cumpre os mandamentos com o seu próximo, seu relacionamento com o seu próximo está tranquilo? Está. Então, vá, venda tudo que tem e reparta com os pobres. O problema dele era outro. O da gente não, a gente já fica aqui. Como é que está seu relacionamento com o outro? Não dá para espiar, não. Não volta. Vai carimbar, vai bater o carimbo e mandar reencarnar. Aí Thalita tá ali, amostradinho, vai voltar a reencarnar. Não tem jeito. Por quê? Porque a gente não consegue vencer a relação com o outro. Aqui, novamente, temos um fato fundamental. Ninguém pode estar em paz com Deus se não tiver em paz com o desafeto. Ele volta semelhante, mas com desafeto. Uma pessoa deve viver de tal maneira que o fim a encontre em paz com o mundo inteiro. Pode muito bem acontecer que não tenhamos que escolher apenas uma dessas duas interpretações da palavra de Jesus. Pode muito bem ser que tivéssemos ambos em mente o que Jesus está dizendo. Se você deseja a felicidade no tempo e a felicidade na eternidade, nunca deixe um desentendimento sem solução entre você e seu irmão. Haja imediatamente para remover as barreiras que a raiva ergueu. Isso é fato. Não dá para entrar no reino dos céus se eu tenho desafeto com o Gilvan. Não dá, está lá a nota, está lá a marca. Não tem como. E o que se liga aqui tem que se desligar aqui. Ah, não, lá no plano espiritual, vendo o Pai Gilvan foi mal, a gente é bobo, todo lá na terra. Não, compadre. Você assim estava tudo resolvido. A gente chegava no plano espiritual, uma olhava para a cara do outro e dava risada. Não dá, ligou aqui, tem que desligar aqui. Ah, porque é a lei. Porque era fácil você chegar no plano espiritual e sua ignorância. E aí, para fechar tudo, Kardec, no ponto 6, ainda coloca uma cereja no bolo. Há na prática do perdão e na do bem em geral, mais que um efeito moral, há também um efeito material. Como assim, cara? Não piora a coisa, não. Como se sabe, a morte não nos livra dos inimigos. Então, aquela bobagem que você não resolveu, seu desafeto desencarna, como diz minha avó, cheio de mágoa no coração, sintonizado com você, que tem a sintonia, e os espíritos vingativos muitas vezes perseguem com ódio, além do túmulo, aqueles contra os quais conservam o seu rancor. Então, a gente tem um problema todo da primeira parte e Kardec ainda pontua. Olhe, a coisa é mais grave. Porque o que você ligou aqui na Terra vai permanecer ligado. E quando você cria um desafeto com alguém
com um espírito que tem um grau de compreensão de moralidade inferior, ele vai te perseguir. E perseguindo você do outro lado, é complicado. A obsessão é complicada. E essa obsessão simples, ela pode se multiplicar. Outros obsessores podem se unir e o processo ficar pior. Algo que era fácil de resolver com o Simval, em uma conversa, em um ressarcimento, em uma tolice, em uma bobagem, virou algo que vai se perpetuar. No caso de Ivone Pereira, no livro Nas Voragens do Pecado, o indivíduo pede ela para fazer algo, para que ela não faça algo. E ela faz esse algo, foi o suficiente para, há 4 séculos, esse indivíduo que era uma alma boa, esse personagem do livro era uma alma boa, mas ele desencadeia um ódio tão grande que algo, a matriz, né, nossa matriz, aflora, e ele se torna um obsessor daqueles pertinaz, ao ponto de induzir a suicídio em uma das encarnações dela. 4 séculos depois do fato, 3 encarnações depois, ela ainda vai se suicidar por conta daquele episódio lá atrás, foi um pedido, não faça isso, eu vim aqui lhe pedir que você não faça isso. E ela poderia não fazer, foi a opção fazer. Eu digo, Giovanna, não conte isso aí. Giovanna não vai ganhar nada se contar ou se não contar, mas ele vai e conta, e desencadeia um processo tal que compromete a existência de diversos espíritos por séculos. O espírito mal espera que aquele a quem deseja mal esteja encarcerado em seu corpo e assim menos livre para poder atormentá-lo com mais facilidade, atingir nos seus interesses e nas suas afeições mais queridas. Então, é um processo todo obsessivo que a gente conhece. O obsidiado possuído, devedor e endividado são quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente eles deram motivo por sua conduta. Deus assim o permite para reabilitá-los pelo mal que eles mesmos fizeram, ou se não fizeram, por terem sido indulgentes, não terem sido indulgentes nem caridosos ao deixarem de perdoar. Kardec finaliza quando Jesus recomenda que nos reconciliemos com os nossos adversários o mais breve possível, não é tendo em vista somente acabar com a discórdia durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras, no plano espiritual e nas existências futuras. E aí a gente finaliza.